Um grande mistério da saga clássica de Cavaleiros do Zodíaco seria quem foram os mestres dos Cavaleiros de Ouro, e no vídeo de hoje vamos falar sobre Aiorus de Sagitário. Você sabe me dizer quem foi o mestre desse cavaleiro? Olá cavaleiros e amazonas, bem-vindos ao canal Sempre Quis Saber. Eu sou o Wes e no vídeo de hoje trago para vocês 10 curiosidades sobre Aiorus de Sagitário. Gostaram do tema? Então já vai clicando no gostei, e pra galera que gosta de colecionar os mangás de Cavaleiros do Zodíaco, vou deixar na descrição o link com um mega desconto para vocês em todos os mangás de Cavaleiros. Então não perde tempo e complete já sua coleção. No mais, se inscreva no canal, ative o sininho e bora para esse super vídeo. Sempre quis saber! Curiosidade número 1, a lenda de um herói. Aiorus é o Cavaleiro de Ouro de Sagitário do século XX. Antes de morrer há 13 anos atrás, entregou Athena ainda bebê e sua armadura de ouro aos cuidados de Mitsumasa Kido, que estava viajando pela Grécia. Desde então Aiorus passou a ser considerado um traidor no santuário, que era comandado por Saga, disfarçado de grande mestre. Mesmo morto, sua alma continua controlando a armadura de Sagitário, sempre ajudando os Cavaleiros de Bronze nos momentos difíceis. Aiorus é um dos poucos cavaleiros do século XX a ser creditado como lendário, por sempre estar protegendo e auxiliando os demais cavaleiros a salvar Athena. Tanto que todos os outros cavaleiros, independente da patente, agradecem a Aiorus e pedem a ele que empreste sua força no intuito de proteger a deusa. Sem dúvidas, a presença de Aiorus em toda a história é algo marcante, mesmo ele não estando mais fisicamente vivo no mundo de cavaleiros. O legado de um nobre guerreiro que lutou contra os mais fortes do santuário para salvar a deusa. Alguém que deu sua vida pela esperança da paz e justiça na terra reinar algum dia. Aiorus não viu Athena apenas como um ser divino, mas também como um simples bebê, uma criança que merecia viver, uma alma pura que forças malignas e cruéis queriam apagar. Essa é a lenda de um herói, um verdadeiro cavaleiro, sóbrio, nobre e justo. Curiosidade número 2, a infância de Aiorus. O Cavaleiro de Sagitário tinha apenas 14 anos quando perdeu sua vida, mesmo ainda sendo um adolescente. Assim como Seiya e os outros são na saga clássica, Aiorus já possuía um discernimento além do imaginado. Seu senso de justiça e bondade era tamanho que se destacava ainda mais que o fato do jovem ser um Cavaleiro de Ouro consagrado. Sabemos que Aiorus e Aioria são irmãos de sangue, porém quando Masami Kurumada lançou um mangá chamado Sansei Episódio 0, onde ele conta tudo o que aconteceu na morte de Aiorus, vemos como foi a chegada de Kanon e Saga ao santuário. Os dois Cavaleiros de Ouro chegaram em forma de estrelas cadentes que caem na Casa de Gêmeos. A partir de então, ficou um mistério se todos os Cavaleiros Dourados daquela era chegaram da mesma forma. Se esse foi o caso, como poderíamos saber que Aiorus e Aioria são realmente irmãos, já que a diferença de idade entre eles é de aproximadamente 7 anos. Existe uma teoria de que a chegada de Aiorus e Aioria ao santuário aconteceu de forma diferente e que eles não apareceram em forma de estrela cadente como Saga e Kanon. Nascidos da mesma mãe, Aiorus pode ter despertado seu cosmo depois do nascimento de Aioria e, portanto, os dois foram juntos para o santuário. Isso porque Kanon e Saga nasceram de uma mulher grega, porém logo no nascimento eles já possuíam o cosmo dourado, sendo esse o processo que levou ao arrebatamento deles para o santuário de forma automática. Mas e vocês, o que acham sobre isso? Comente aí sua teoria de como Aiorus e Aioria chegaram até o santuário. Curiosidade número 3, por que Aiorus não teve aliados? Aiorus já havia terminado seu treinamento como Cavaleiro Dourado, assim como Saga de Gêmeos, Afrodite de Peixes, Máscara da Morte de Câncer e Shura de Capricórnio. Esses eram os Cavaleiros Dourados mais velhos daquela geração, na época em que Saori ainda era um bebê. É claro que Doku de Libra tinha mais de 200 anos junto de Xion, porém eles eram cavaleiros que vieram de outra geração. Aqui estamos abordando a geração que treinou ao lado de Aiorus. Enquanto Aioria é de Leão, Shaka de Virgem, Camus de Aquário, Aldebaran de Touro, Mu de Áries e Miro de Escorpião, apesar de já terem se tornado Cavaleiros de Ouro, ainda deveriam cumprir boa parte de seu treinamento. Após o nascimento de Athena, os Cavaleiros de Ouro mais jovens voltam para o seu treinamento ao redor do mundo. Eles vão embora do santuário.
Doku de Libra volta para os 5 picos antigos na China, isso porque ele deveria vigiar o selamento das 108 estrelas malignas de Hades. No santuário, Xion fica junto dos outros Cavaleiros de Ouro mais velhos, porém o grande mestre Xion acaba sendo morto por Saga de Gêmeos, que foi possuído por seu lado maligno, o espírito chamado Lemur. Após isso, Saga toma a vestimenta do grande mestre e decide matar a deusa Atena. Seu desejo era ser o novo governante da Terra. Aiorus pressente algo e consegue impedir que Saga mate a deusa. Ele descobre que por baixo do manto de grande mestre estava na verdade o Cavaleiro de Ouro Saga. Aiorus então decide fugir do santuário, sabendo que as ilusões de Saga, se passando por grande mestre, poderiam convencer os demais Cavaleiros de Ouro que ali estavam. Porém algo ainda mais cruel acontece. Máscara da Morte e Afrodite realmente sabiam que aquele não era mais o grande mestre Xion, porém eles acreditavam que o santuário deveria ser governado por alguém mais forte. Por isso apoiaram a revolta de Saga, que era considerado, assim como Aiorus, o Cavaleiro de Ouro mais poderoso. Porém Aiorus era muito bondoso, essa era a sua fraqueza. Apesar de justo, ele não tinha malícia o suficiente para lidar com tantos cavaleiros poderosos e traiçoeiros. Os jovens Cavaleiros de Ouro certamente teriam ficado do lado de Aiorus nesta batalha, mas com a falta de todos eles no santuário, naquele momento, Aiorus foi cruelmente assassinado por Shura, Afrodite e Máscara da Morte. Até mesmo Shura foi completamente enganado e corrompido pelo falso grande mestre, jogando Aiorus e Atena no desfiladeiro, acreditando que a deusa apenas ressuscitaria depois. O fato de Aiorus ter lutado sozinho mostra que os demais cavaleiros esperavam um deslize do Cavaleiro de Sagitário para tirar sua vida e honra, movidos por sentimentos que talvez eles mesmos desconhecessem. Isso porque antes todos chamavam Saga e Aiorus de Cavaleiros Perfeitos, sendo que Xion já teria escolhido o Sagitariano para ser seu sucessor. Mas no momento em que Aiorus foi acusado, nenhum deles pensou que ele poderia ser inocente. Não deram o benefício da dúvida para ele. Apenas seu irmão Aioria sempre carregou em seu coração que aquela história não poderia ser verdade. Porém todos os outros acreditaram nesta mentira. Curiosidade número 4, quem foi o mestre de Aiorus no mangá? Sabendo que Saga e Kanon chegaram no santuário quando apenas Xion estava lá, entendemos que ambos podem ter sido treinados pelo antigo Cavaleiro de Ares, até certo ponto. Isso porque as técnicas de Xion são completamente diferentes das habilidades de Saga e Kanon. Até mesmo Satã Imperial, que seria um golpe criado para ser utilizado pelo grande mestre do santuário, na verdade foi aprendido por Saga e Kanon nas escrituras guardadas dentro do Star Hill. Por outro lado, Aiorus, sendo o Cavaleiro de Ouro mais velho após Saga, também poderia ter seu treinamento básico feito por Xion, porém o seu desenvolvimento posterior deve ter vindo de escrituras sagradas, que guardavam os conhecimentos das técnicas de Sagitário. Sabemos também que na saga The Lost Canvas é abordada a teoria de que as armaduras carregam as memórias e as técnicas dos seus cavaleiros anteriores. Se utilizarmos essa ideia na obra canônica de Masami Kurumada, provavelmente seria mais fácil explicar como Aiorus e os outros Cavaleiros Dourados, que não tiveram seus mestres apresentados, conseguiram aprender suas habilidades. Curiosidade número 5, quem foi o mestre de Aiorus no anime? Na visão do anime, podemos abordar outra teoria bem legal. Na história do anime clássico de Cavaleiros do Zodíaco, Xion não teria morrido pelas mãos de Saga, quando Atena era um bebê. Na verdade, quem teria sido morto naquele momento seria Arlis, que é chamado de irmão do grande mestre, portanto ele seria o irmão de Xion. Saga tomou o lugar de Arlis e Xion apenas iria falecer 13 anos depois, sendo pouco depois de Seiya conseguir a armadura de Pégaso e sair do santuário. Após a morte de Xion, seu irmão Arlis, que na verdade era Saga disfarçado, tomou seu lugar e governou o santuário, gerando assim o confronto contra os Cavaleiros de Bronze e Athena Saori. Sendo assim, pode ser que no anime, Arlis fosse o mestre de Aiorus. Saga matando Arlis e tomando seu lugar seria o suficiente para tirar de Aiorus a única pessoa que o defenderia, quando este fosse acusado injustamente. Sendo assim, podemos imaginar que Arlis, o irmão mais novo de Xion, foi o mestre de Aiorus de Sagitário.
E como Ares desempenhava o papel de ser o braço direito do grande mestre, ele seria o Cavaleiro de Prata da constelação de Altar. Sendo assim, Ares teria conhecimento suficiente para treinar um cavaleiro e prepará-lo para se tornar o novo grande mestre do santuário, sendo essa a vontade de Xion para com Aiorus na história canônica. Curiosidade número 6, o discípulo de Aiorus. Como sabemos, Aiorus treinou seu irmão mais novo, Aioria. Ambos utilizam ataques semelhantes, sendo esses golpes que utilizam os punhos e que alcançam a velocidade da luz. Aioria certamente desenvolveu suas habilidades cada vez mais e criou seu próprio estilo, mas é notável que as técnicas dos dois irmãos possuem uma sinergia, sendo bem diferente dos demais Cavaleiros de Ouro. Podemos dizer também que Seiya foi um discípulo de Aiorus, isso porque o Cavaleiro de Pégaso acabou vestindo a armadura de Sagitário diversas vezes na saga clássica, e depois se tornou o Cavaleiro desta constelação em várias sagas oficiais. Seiya também acabou herdando as habilidades de Aiorus com o arco e a flecha, além de seu golpe o trovão atômico. Curiosidade número 7, o personagem inspirado no autor. Como todo fã de Cavaleiros do Zodíaco, na maioria das vezes, somos defensores dos personagens que possuem o nosso signo. O autor Masami Kurumada não é diferente. Ele, assim como Aiorus e Seiya, são do signo de Sagitário. Kurumada faz aniversário no dia 6 de dezembro, enquanto Seiya é do dia 1 e Aiorus do dia 30 de novembro. Aiorus morreu com 14 anos na história, mas se ainda estivesse vivo no início da jornada de Seiya e de seus amigos, ele teria 27 anos. Sendo assim, Aiorus teria quase a idade do mestre Kurumada, quando ele lançou o primeiro capítulo de Cavaleiros do Zodíaco no mangá. O autor tinha aproximadamente 32 anos, quando o primeiro capítulo foi lançado. Curiosidade número 8, porque Aiorus foi excluído dos filmes de Cavaleiros do Zodíaco. Aiorus é o único Cavaleiro de Ouro da série clássica que não faz aparição em nenhum dos 5 primeiros filmes de Cavaleiros. Não foi ressuscitado por Abel no filme A Lenda dos Defensores de Atena, e não apareceu com sua alma selada pelos deuses, junto com os outros Cavaleiros de Ouro no filme Prólogo do Céu. Só foi aparecer no filme remake chamado A Lenda do Santuário, onde contaram de uma forma diferente a batalha nas 12 casas e a história do nascimento de Saori. Talvez isso aconteceu pelas mesmas motivações de Aiorus não ter ressuscitado na saga de Hades. A ideia de Kurumada era manter Aiorus como um ícone, um herói incorruptível, e por isso ele não aceitaria lutar ao lado desses outros deuses, mesmo tendo sua vida novamente. Curiosidade número 9, Aiorus ou Saga, quem é o mais forte? No mangá de Cavaleiros do Zodíaco episódio 0, que foi escrito e desenhado por Masami Kurumada, e assim entra no cânone da história, Shura diz que Aiorus e Saga são os mais fortes. Aiorus diz que isso não é verdade, ele fala que Saga é muito mais forte e bondoso do que ele. Porém, sabemos que Aiorus não conhecia a verdadeira face de Saga, e por isso ele poderia estar enganado sobre suas afirmações. Mas no arquivo de dados da saga de Hades é descrito que a verdadeira força de Aiorus excede a de um poderoso Cavaleiro de Ouro, como Saga de Gêmeos. O que você acha disso? Comente aí para eu saber. Curiosidade número 10, a bandana de Aiorus. Galera, sabe aquela bandana vermelha que Aiorus utiliza em sua testa, também chamada de testeira? Essa faixa vermelha de Aiorus, considerada por muitos fãs como um componente icônico de seu visual, jamais apareceu no mangá. É isso mesmo que vocês ouviram, o Aiorus original do mangá de Cavaleiros, desenvolvido por Masami Kurumada, não utiliza esse acessório. A bandana vermelha foi criada pelos desenhistas do anime clássico, exclusivamente para o visual do personagem na adaptação. E aí, você sabia dessa? Comente aí pra eu saber, e é claro, obrigado por assistir esse vídeo até o final. Valeu, falou, tamo junto e até a próxima. Queime seu cosmo até o infinito.